Sagrada. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. João capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Vamos ler de novo? Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, queremos suplicar que fales conosco, Senhor, que esse versículo tão pequenino, mas tão maravilhoso, ele possa ser compreendido por nós, pelo Senhor Espírito Santo. Perdoa, Senhor, qualquer pecado nesta hora que houver em nossa alma e prepara o nosso coração, Senhor, para receber com fé a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos assim, damos graças. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, este é um versículo da alegria. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, né? Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Nós estamos estudando a oração sacerdotal de Cristo, e uma coisa que eu tenho falado para vocês continuamente, né? Que aqui o Senhor, ele está se consagrando, se entregando ao Pai Celestial para esta obra de redenção, de salvação, mas ele também está orando, irmãos, diante dos discípulos, e ele tem um propósito para isso, que é exatamente o propósito de que eles ouvindo, eles fossem edificados, eles fossem consolados, porque todo discurso, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo ele tinha dito no final do último discurso, que aqui é a oração que ele faz quando ele conclui o último discurso que nós estudamos do capítulo 14 ao 16, ele diz no verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa expressão maravilhosa, irmãos, que nós devemos captar muito bem, que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Tenho-vos dito isto. Aqui no versículo 13, ele diz, mas agora vou para ti e digo isto. Né? Quer dizer, que aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia, era poderoso, na medida em que eles, ao ouvirem, eles crendo nessa palavra, isso traria um efeito na vida deles de paz, de alegria. Então, é muito interessante isso. Então, todo esse discurso aqui, e a oração, né? Então eles ouviram o discurso de Cristo, e agora eles estão ouvindo Jesus orar. Todo esse discurso era realmente para o benefício deles, para o consolo, para a paz, para a alegria deles. E nós já vimos muitas coisas aqui, maravilhosas e importantes, que inclusive, ainda que brevemente, eu gostaria de relembrar com os irmãos hoje à noite, durante essa nossa exposição. Mas aqui então, o Senhor Jesus, ele vai, depois de ter falado tantas coisas, depois de ter, eu disse para os irmãos, né, ele vai fazendo solicitações, a oração se divide em três partes, vocês lembram? A primeira parte, ele solicita coisas por si mesmo, depois ele faz solicitações pelos discípulos, dos apóstolos, e por último ele faz solicitações por todos os crentes, mas essas coisas estão vinculadas, como eu já procurei explicar para os irmãos. Mas, dentro dessa divisão da oração, e nós estamos ainda na segunda parte, ele vai fazendo solicitações propriamente ditas e ele vai também dando relatórios. Ele já pediu por si, pediu para que o Pai glorificasse, para que ele glorificasse agora na terra e lhe desse também a glória no céu. Ele faz relatórios dizendo que ele manifestou aos discípulos o nome do Pai. Ele pede finalmente por eles, né? Propriamente aqui no versículo 11, quando ele diz aqui, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, como eu disse para vocês já nas exposições anteriores, aqui ele faz assim, efetivamente um pedido, um clamor, uma solicitação pelos discípulos, irmãos. Então ele tem feito dessa maneira, apresentando relatórios
e fazendo pedidos em relação aos discípulos, mostrando que tudo estava no tempo de Deus, né? Tudo estava no decreto de Deus, tanto o que ele fez, porque quando ele apresenta o relatório, ele está aqui mostrando para o Pai que ele cumpriu a vontade do Pai, e agora que ele conclui a sua obra, ele vai partir, não vai estar mais fisicamente com os discípulos, mas ele pede agora para que o Pai os guarde, os abençoe nessa nova fase. Eu já quero até antecipar para vocês, aqui o Senhor Jesus Cristo ele pede para que o Pai guarde os discípulos do mundo, depois ele vai pedir para que o Pai santifique os discípulos, mais adiante aí, nós vamos chegar lá se Deus quiser, e mais para o final desta oração, ele vai pedir que o Pai glorifique os discípulos, né? Então são coisas muito gloriosas, meus irmãos. Então todas essas coisas são consoladoras, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele aqui não tem assim um pedido direto, mas é um pedido no versículo 13 também, né? Aqui ele está fazendo uma espécie de relatório, tanto da propósito, né, do que ele acabou de fazer, que foi fazer o último discurso, pronunciar o último discurso, e está pronunciando agora diante deles esta oração. Então aqui também, no versículo 13, é uma espécie de relatório, quando ele diz, digo isto, né? Eu estou dizendo essas coisas, eu digo isto, ele está falando da sua ação presente neste momento ali, então apresentando ali o que ele está fazendo ao Pai Celestial. Então, nesse sentido, não deixa de ser um relatório, mas também é um pedido. E tanto quando ele apresenta aqui o que ele está fazendo, quando ele diz, eu digo isto com o propósito da alegria deles, da alegria plena deles, tanto esse aspecto aqui da apresentação do que ele está fazendo como pedido, que não é um pedido assim claro como outras vezes, mas não deixa de ser um pedido também, visa a alegria dos discípulos, visa a alegria, e não é uma alegria qualquer, não é uma alegriazinha, né? É uma alegria completa. O sentido aqui dessa palavra completa é encher mesmo até a boca, né? Não deixar nada sem essa alegria, uma alegria plena, completa. Então, o que ele está falando aqui é que tudo que ele está fazendo, inclusive esta oração, é para que eles tenham essa alegria completa. E ele está pedindo ao Pai que eles, então, experimentem, pela bênção do Pai, esta alegria completa. Irmãos, quando nós, então, percebemos aqui essas verdades que eu estou lhes apresentando nesta introdução, nós observamos imediatamente que esse texto ele se aplica às nossas vidas nesse sentido, de que nós devemos experimentar no nosso viver uma alegria plena. Cristãos ficam tristes, cristãos podem até experimentar depressão, podem ficar muito tristes, angustiados, deprimidos. Cristãos podem passar por isso, cristãos não estão imunes a isso. Porém, meus irmãos, é da vontade do Senhor, e aqui esse texto deixa bem claro para nós, que é da vontade do Senhor que nós estejamos experimentando esta alegria completa. E eu quero colocar alguns aspectos aqui para vocês. Primeiro nós olharmos assim nessa nossa exposição de hoje, aqui o texto ele apresenta isso para nós. Primeiro olharmos a fonte dessa alegria completa, e talvez nós não estejamos experimentando uma alegria plena no nosso viver cristão, na nossa caminhada cristã, e nós estejamos tristes porque nós estamos esquecendo do que o Senhor Jesus Cristo diz aqui em termos de fonte desta alegria. Então existe uma fonte dessa alegria, existe, vamos dizer assim, um manancial onde você pode beber e onde você pode experimentar esta alegria da parte de Cristo, da parte do Senhor. E veja que ele diz aqui, eu estou falando isso para que eles sejam alegres com plenitude, e ele está orando ao Pai para que isso aconteça. Então, se eu não estou experimentando essa alegria, é porque estou esquecendo que a mensagem do texto fala da fonte da alegria. Eu não estou indo na fonte. E além de eu não estar indo na fonte, eu estou também, se não estou experimentando essa alegria, eu estou, vamos dizer, indo naquilo que é a fonte de outra coisa, que é a fonte da tristeza, que é a fonte do medo, é a fonte da preocupação, é a fonte onde eu não consigo experimentar esta alegria. Então eu queria, irmãos, nessa nossa mensagem,
tratar com vocês hoje, com a graça de Deus, exatamente nesses dois aspectos, né? A fonte da alegria e a fonte da tristeza também. E orando a Deus, e que cada um de vocês agora se coloque diante da palavra, com oração, para que você aplique na sua vida. Né? Eu quero perguntar para os irmãos, vocês têm, não é para responder para mim não, é para responder diante do Senhor, é para responder diante da sua consciência, mas antes da sua consciência, diante do Senhor, que é o Deus da nossa consciência. Você tem sido um cristão alegre? Você tem testemunhado, porque isso também tem a ver com testemunho, apesar de que o texto aqui ele não tem o objetivo direto de tratar do testemunho cristão, mas todo o texto ele glorifica, ele aponta para a glória de Deus através do nosso testemunho. Então, quando as pessoas convivem com você, as pessoas lidam com você no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, as pessoas sentem que você é uma pessoa alegre, sentem que você tem um certo transbordar de alegria, e é uma alegria assim, que eles, como pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que estão procurando alegria na bebida, que eles estão, por exemplo, agora lá no bar bebendo, ou estão com os amigos, ou estão fazendo outras coisas, procurando prazer, alegria nas drogas, na promiscuidade, nas diversões do mundo, nas amizades. Quando eles olham para você, quando eles convivem com você, eles percebem que você tem uma alegria que eles não podem explicar por esses meios humanos e normais que eles conhecem. Eles dizem que isso é alegria. Eu estou feliz hoje porque estou feliz porque eu estou aqui com meus amigos bebendo, eu estou aqui fazendo um monte de coisa que eu quero. Eles percebem que você você não tem essa alegria falsa, mas que você tem uma alegria celestial, uma alegria que vem de Cristo, uma alegria que vem do Evangelho. Você tem experimentado essa alegria? Irmãos, e essa alegria, ela independe das circunstâncias, porque ela está baseada naquele que é o Senhor de toda a criação, provedor de toda a criação, e o nosso Redentor, baseada em Deus, em Cristo, Jesus o Salvador, o Redentor. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, né? Que vocês estão experimentando, meus irmãos, esta alegria. E se não estão experimentando, o que está acontecendo? O que está ocorrendo com a sua alma, com o seu coração? E que vocês tomassem uma resolução de que aquilo que não está sendo feito, não está sendo buscado, ou está sendo buscado de uma maneira errada, vocês corrigissem. Então, vamos tratar aqui um pouco deste assunto. Eu queria olhar para esse versículo com vocês em 3 pontos aqui. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele fala exatamente, não é? O assunto aqui é alegria cristã. Mas ele fala aqui, digo isto. Esse é o primeiro aspecto que nós vamos olhar. Digo isto no mundo para que tenha a minha alegria. Segundo lugar, nós vamos observar o aspecto da oração, porque aqui Jesus está orando. Então, como eu disse para vocês, ele não está apenas apresentando uma verdade do que ele faz, do que ele está fazendo, do que ele está falando para a alegria, mas ele também está apresentando ao Pai essa solicitação de que os discípulos sejam cheios da alegria. Está na oração sacerdotal de Cristo, Jesus aqui orando para que os seus discípulos tenham plena alegria neste mundo. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero falar com vocês no fato de que Jesus, ele sempre que ele fala de alegria, de paz, de amor, ele não fala de uma coisa abstrata ou de uma coisa que, enfim, muitas vezes se fala em alegria, amor, mas ele fala de algo que é nele. Vocês percebem aqui? Ele diz aqui no versículo 13, para que tenham a minha alegria completa, minha alegria. Não é uma alegria qualquer, mas é a minha alegria. Então vamos olhar para esses 3 pontos, meus irmãos. Quando o Senhor diz, digo isto, quando o Senhor ora por esta alegria, e quando o Senhor diz que é minha alegria, e eu creio que são esses aspectos aqui que estão muito claros nesse texto. Então vamos olhar em primeiro lugar, irmãos. Observem que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria.
Existem algumas verdades aqui que nós precisamos observar para entendermos o que o Senhor Jesus Cristo diz. Primeiro, é a ocasião do que ele está falando, o que está acontecendo e o que vai acontecer imediatamente, que se torna vamos dizer assim, um contexto que explica por que Jesus está orando dessa forma, por que ele está falando dessa maneira, por que Jesus está fazendo o último discurso, por que Jesus está fazendo esta oração, por que este discurso não veio lá no início do ministério de Jesus, mas está vindo agora no final, por que ele não fez essa oração lá no início, quando ele chamou os discípulos, mas no final, por quê? Porque, meus irmãos, é exatamente este final significa que ele não vai estar mais com os seus discípulos fisicamente. Por isso que ele diz aqui, mas agora vou para ti. Vou para ti. Ele está colocando, irmãos, esse contexto, esse fato que dá compreensão para o pedido dele. Ele não estaria mais com os discípulos. Enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve com os discípulos, ele cuidou deles, ele os consolou, os alertou, os animou, os alegrou. Ele esteve, irmãos, protegendo eles do mundo, nós já temos estudado isso aqui, esteve guardando a eles, mas ele também, irmãos, esteve como que infundindo, colocando neles a confiança, a fé, a esperança. Através do quê? Através da sua palavra. Vocês lembram que ele tinha dito aqui no versículo 11, né? Vamos ler aqui o versículo 11, ele diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Mas ele tinha dito nos versículos anteriores, no versículo 7, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que isso é de ti, creio que me enviaste. Ele, irmãos, quando João começa o seu evangelho, o que João diz? João diz assim, ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele que é a revelação do Pai, que ele é a palavra encarnada, aquele que trouxe o conhecimento, a revelação do Pai. E o tempo todo, o que ele fez? Ele falou e ele operou grandes milagres, grandes maravilhas. Nós lemos hoje na leitura bíblica sequencial do Antigo Testamento, nós estamos lendo inclusive o próprio Evangelho de João, nós lemos no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo dizia assim, creio nas minhas obras, dizer para aqueles judeus incrédulos, creio nas minhas obras, para que vocês saibam, que vocês conheçam. Jesus Cristo, ele revelou o Pai através das suas palavras, das suas obras maravilhosas, que confirmavam que ele era o Messias. Jesus Cristo estava o tempo todo trazendo para eles o conhecimento do Pai Celestial, e Jesus diz aqui então no versículo 8, deles as palavras que tu me deste, eles as receberam e verdadeiramente têm conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. No versículo 3 ele diz que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eles já tinham tudo isso, meus irmãos, eles já tinham a vida eterna, porque a vida eterna era o conhecimento do Pai Celestial, através do Filho de Deus, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Então eles tinham isso, e o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve com eles nas conversas que tinha com eles, vocês lembram que os outros evangelhos mostram que Jesus pregava, aí depois Jesus explicava para aquele núcleo ali, mais íntimo, que eram os discípulos, as suas parábolas. Jesus dava para eles um conhecimento maior, Jesus estava preparando a eles, dando a eles revelações melhores do que dava a multidão. E por tudo isso, eles estavam conhecendo ao Pai Celestial por meio do Filho de Deus. Claro que eles tinham uma compreensão ainda imperfeita. Nós já vimos aqui no estudo do último discurso. Jesus disse que não podia revelar muita coisa ainda para eles, porque não poderiam suportar, mas como um professor, como um pai amoroso, que sabe que o seu filhinho não pode aprender tudo logo, mas vai ensinando aos pouquinhos as lições da vida ou as lições da escola. Jesus ia fazendo assim, ensinando passo a passo essas verdades com muito amor, com muita paciência, às vezes repreendendo, corrigindo, mas sempre mostrando para eles a verdade sobre Deus Pai, e assim consolando-os, animando-os, alegrando-os, irmãos. Jesus fez isso o tempo todo. Eles eram homens que viam a perseguição dos fariseus, da liderança judaica,
que sentiam que eles odiavam o Senhor Jesus Cristo, que diziam assim: por que o Senhor vai para Jerusalém, querem te matar lá? Eles percebiam os perigos que Jesus estava ali passando, e eles também, como discípulos dele, eles naturalmente tinham medo, mas eles eram alegrados e consolados o tempo todo, porque quando eles olhavam para Jesus, quando eles estavam na presença de Jesus, Jesus trazia para eles a palavra, que não é qualquer palavra, é a palavra de Deus Pai, e é o conhecimento do Deus Pai, e nisso eles eram consolados, e nisso eles perseveraram, eles não desistiram, eles foram preservados, não como Judas, lembra? Que Judas não era mesmo dentre eles, Judas não recebeu essa graça, mas eles que eram realmente os eleitos, a quem o Senhor Jesus Cristo veio salvar, Jesus guardou a eles e os animou e os alegrou o tempo todo, mas agora ia acabar. Eles não iam mais ter a presença de Jesus, eles iam levar um golpe muito grande, que eles não podiam compreender ainda bem naquele momento. Eles iam ver Jesus morrer na cruz, eles iam saber do sepultamento de Jesus, eles iam pensar como aqueles discípulos, você lembra? Do caminho de Emaús, tristes, acabou, Jesus morreu. Eles iam levar um golpe muito grande naqueles eventos ali que haviam de vir sobre eles. E é por isso que Jesus diz: agora eles vão precisar da alegria, do consolo, da paz e da alegria. Por isso que ele está pedindo ao Pai Celestial com essas palavras: Pai, que eles não percam a alegria, que essa alegria lhes seja restaurada. Eu tenho dito essas coisas a eles para que eles sejam alegres, e eu estou aqui orando. Eu vou para ti. E preste atenção, meus irmãos, esse ir para o Pai era muito maravilhoso para o próprio Jesus. Jesus, ele não estava triste em ir para o Pai, era o anseio dele. Por quê? Eu digo isso para vocês porque ele está dizendo aqui, irmãos, no versículo 4. Por favor, leia comigo o versículo 4. Ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só o que ele está pedindo. Ele está pedindo a glorificação, a exaltação dele, depois de ter se humilhado. Ele está agora no estado ainda, nesta oração de humilhação, ou seja, ele se tornou homem, ele está sofrendo, e ele vai morrer numa cruz como um criminoso maldito por causa dos pecados do seu povo. Mas depois disto, depois da sua humilhação até o sepultamento, ele vai ressuscitar, ele vai ser glorificado, e ele vai subir ao Pai para estar na presença do Pai com aquela glória que sempre foi dele, que ele tinha antes da fundação do mundo. Então, para ele é uma alegria este momento. Não é uma alegria o sacrifício em si, a dor que ele iria passar, tudo aquilo que iria acontecer com ele, seria muito terrível, doloroso. Ele inclusive orou no jardim, vocês sabem disso: se possível passa de mim este cálice. Ele estava fazendo aquilo por amor. De fato Jesus sofreu, de fato Jesus se sacrificou. Aquilo seria muito terrível, em que cairia sobre ele a ira do Pai Celestial. Mas depois, e é isso que ele está aqui colocando, o final: eu vou para ti, eu vou para ti. Esta era a alegria de Jesus. Eu vou para o Pai. Mundo, adeus mundo. Jesus não vai mais estar aqui como ele esteve, mas ele voltará, não mais em estado de humilhação, mas de glória para o juízo no final de todos os tempos. E agora ele está lá na glória do Pai Celestial, em exaltação, como Deus homem, como aquele que venceu. E ele diz, eu queria só chamar a atenção mais disso aqui, desse aspecto para vocês, irmãos, quando ele diz aqui do capítulo 14, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 14, quando ele diz aqui, versículo 28,
ele diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Maior do que eu em que sentido? Não no sentido da essência, porque as três pessoas da Trindade, cada pessoa é Deus, o único Deus em que as três pessoas elas possuem a essência da divindade. Então, não no sentido da essência, mas no sentido em que ele está no estado de humilhação, como aquele que veio de uma missão, enviado pelo Pai, nesse estado, como redentor, como mediador. E aqui, meus irmãos, porém, ele está concluindo, ele diz, vocês deveriam se alegrar, vocês deveriam exultar. Olha o que ele diz no versículo 28, observe bem. Vocês deveriam exultar, porque eu vou para o Pai. Eu estou voltando para o Pai. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Para Jesus, Jesus que conhece todas as coisas, ele sabia que aquilo era alegria, não era nada triste. Tinha que passar pela morte. A morte em si era terrível, mas até aquilo ali glorificaria ele, porque ele estaria cumprindo a vontade do Pai para a nossa salvação. Mas ele diz, você deveria exultar, porque eu estou vencendo. Eu estou sendo exaltado. E a minha exaltação e a minha glorificação é a vitória de vocês, porque eu venci depois de morrer por vocês. Justificar vocês naquela cruz é que eu vou fazer. E quando eu subo como vitorioso, redentor de vocês. Vocês deveriam se alegrar comigo, com a minha alegria, e vocês deveriam se alegrar, porque a minha alegria é a alegria de vocês. Porque vocês, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Vocês estão ligados a mim. Então, meus irmãos, voltando para o versículo 13, quando ele diz, mas agora vou para ti, é por causa desse momento histórico em que ele não estaria mais fisicamente com eles, mas que para o próprio Jesus isso é alegria. Mas os discípulos continuariam aqui. Ele não estaria mais aqui, mas os discípulos continuariam aqui. Ele estaria na glória com o Pai, mas os discípulos continuariam aqui, meus irmãos, no mundo que os odiava, perseguia, ia oferecer tentações, seduções, no mundo que os oprimiria, no mundo difícil, no mundo onde existe tanta dor e sofrimento, e no mundo em que eles finalmente morreriam. E morreriam, pelo menos a maioria deles, de forma trágica, por causa do Evangelho. Estou falando aqui dos discípulos, né? E aí, irmãos, eles precisariam de alegria. Mas como eles teriam alegria? Eles teriam alegria da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo tem colocado sobre eles esta alegria. Eles teriam alegria na medida em que eles ouvissem Jesus, ouvissem a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus revela o Pai Celestial a eles, e lhes dá a vida eterna, e lhes mostra que estado de vitória e de glória eles estão em Cristo Jesus, que isso é o que importa. O que eu quero dizer para os irmãos, já falei isso durante as exposições aqui do último discurso, é que não importa o que aconteça com o cristão neste mundo aqui, pequenininho, pecador, e que está destinado à destruição, que vai passar, não importa o que aconteça com eles, porque eles estão ligados a esse Cristo vitorioso, e que um dia vem para buscá-los, para que eles estejam com ele para sempre. Lembra que ele diz lá no início do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, eu vou preparar a morada e eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo para sempre. Então não importa o que aconteça aqui, irmãos, o que importa é que os discípulos têm que compreender e olhar as coisas de forma mais abrangente, porque aqui, esse mundo aqui, ele é rápido e ele vai passar. Ele é pequenino. Mas o reino de Deus é eterno e Jesus veio para buscá-los, para que eles estejam com ele para sempre. E é nisso que Jesus tem, isso que Jesus tem enfatizado o tempo todo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte aqui: eu tenho falado dessas coisas, eu tenho mostrado isso a eles. Eles têm conhecido a realidade espiritual do reino de Deus
e conhecido ao Pai Celestial, e sido reconciliados com o Pai Celestial através de mim, eles têm conhecido essas coisas, e são essas coisas que lhes dão alegria completa. Vamos olhar aqui o versículo 13, e observe que o Senhor Jesus Cristo diz aqui: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, quer dizer, no mundo, ele estava no mundo, ele estava dizendo essas coisas no mundo, para que eles ouvissem. Ele ia, mas diz isso no mundo, para que eles tivessem esse conhecimento dessas verdades, dessas realidades espirituais. Para quê? Para que tenham a minha alegria completa. Digo isto no mundo. Digo isto no mundo. É muito interessante que, lá no capítulo 15, volte um pouquinho a sua Bíblia agora novamente, por favor. No capítulo 15, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz praticamente a mesma coisa, se referindo também à alegria que ele veio trazer aos discípulos. Ele diz assim, olha, observe bem, meus irmãos, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Vocês percebem a semelhança? Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. No versículo que nós estamos estudando, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, qual é a fonte? Esse é o ponto, tá, irmãos? Eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Qual é a fonte da alegria? Os dois versículos dizem a mesma coisa. A fonte da alegria dos discípulos, essa alegria plena, completa, é o que Jesus diz. É a palavra de Jesus. E o que Jesus diz? Há uma pergunta aqui, se o que ele diz no versículo 13, que é o versículo que nós estamos estudando hoje, digo isto, ele está se referindo apenas à oração sacerdotal, ou à oração sacerdotal e ao discurso completo que ele tinha nos dado. Sobre o versículo 13, é mais provável, irmãos, que Jesus esteja se referindo à oração sacerdotal, ao que ele já tinha dito aqui, até aqui, no versículo 12, já estudamos 12 versículos, né? Então, até o versículo 12, ele, provavelmente, a ênfase dele com essas palavras, tenho dito isto, ele está se referindo à oração, ao que eu já tenho falado, ao que eu já tenho dito ao Senhor, Deus Pai, durante essa oração. Eu estou falando exatamente para que eles ouçam e para que eles se alegrem e para que eles tenham alegria completa neles. Porém, meus irmãos, apesar de que a ênfase aqui está na oração sacerdotal, pelo que diz o capítulo 15, versículo 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, isso se refere também, não deixa de incluir todo o discurso. Então, que Jesus diz no capítulo 14, 15 e 16, e o que Jesus diz na oração sacerdotal do capítulo 17, os discípulos deveriam ouvir, porque isso lhes daria alegria. É isso que eles têm que ouvir, é isso que eles têm que se deter, é isso que eles têm que meditar bastante, é isso que eles têm que estudar, é isso que eles têm que pensar e meditar sobre, procurar compreender cada vez melhor. É nisso que eles têm que firmar a sua fé, a sua confiança, a sua vida diária. É baseado nisso que eles têm que olhar para o mundo e têm que enfrentar este mundo mau, mundo que os odeia, mundo que os persegue, mundo que tenta seduzi-los, mundo que vai fazer tudo para que eles fiquem tristes, para que eles sejam angustiados. Mas é na palavra de Jesus, é no que o Senhor Jesus Cristo tem dito, que eles terão realmente esta alegria, meus irmãos, é que eles poderão experimentar isso. E o que é que eles não têm que ouvir? Aonde eles não devem deter os seus pensamentos e as suas meditações? Nós já estudamos isso aqui há várias semanas, e eu queria só relembrar vocês para nós entendermos, porque tudo está num contexto, né, de ensino de Jesus, que ele está aqui dizendo onde está a fonte da alegria e o que vocês não devem ouvir. Vocês lembram, irmãos, quando nós
estudamos o capítulo 16, vamos agora olhar aqui, por favor, o capítulo 16, e nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, não é? No versículo 5, agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Preste bem atenção nisso, irmão. Vocês lembram que eu falei agora para vocês? Que Jesus ele está alegre em voltar para o Pai, que essa é a exultação dele, a alegria dele. Você lembra que eu falei, que nós lemos aqui, que Jesus disse, vocês deveriam se alegrar porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Você lembra disso? Mas o que está acontecendo aqui com os discípulos? O fato de Jesus estar indo embora, em vez deles olharem para o fato, dentro dessa realidade mais ampla, espiritual, vitoriosa, gloriosa de Jesus, indo embora para a glória celestial e sendo exaltado, em vez de eles se firmarem nisso, o que eles estavam se firmando, irmãos? Eles estavam se firmando na morte de Jesus. Eles estavam se firmando no fato da retirada física de Jesus Cristo. Eles estavam fazendo isso, por isso que Jesus diz aqui, eu vou para aquele que me enviou, mas vocês não me perguntam para onde o Senhor vai. Percebe isso? Vocês não perguntam para onde vais. Eles só estão pensando que Jesus está indo embora, mas eles não estão pensando para onde Jesus está indo. Eles estão pensando que, vamos imaginar aqui, irmãos, vamos nos imaginar um dos discípulos, e eles estão entendendo cada vez melhor que Jesus Cristo vai morrer, que Jesus Cristo vai sofrer, que eles não vão estar mais com ele. Ele mesmo já tinha dito, vocês não vão estar mais comigo, mas depois vocês vão me ver de novo. Mas eu vou sair daqui. E eles pensam nisso, e eles meditam nisso, e eles estão ouvindo todo esse discurso de Jesus, entendendo cada vez melhor isso, mas aí o que eles têm dentro do coração deles agora? Eles se detêm tanto nessa realidade triste, porque é triste, irmãos. Vocês que já perderam alguém, um familiar, um amigo, alguém muito próximo, já morreu, vocês sabem que isso é triste. Vocês sabem que isso é trágico. Ninguém quer passar por isso. Mas, você lembra o que Jesus Cristo diz? Por exemplo, a morte do crente, ela é consolada. Quando você vai no enterro de um crente, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já fui em enterros de crentes e enterros de não crentes. E é uma coisa que fica evidente no enterro de uma pessoa que viveu uma vida para Cristo, quando os familiares vão enterrá-lo, eles choram a morte, mas eles choram consolados, porque eles sabem que a morte não é o fim, existe algo para além da morte. O Senhor Jesus Cristo disse assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. A morte não tem a última palavra. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, não, 1 Coríntios 15, o grande capítulo da ressurreição, que a morte não tem a última palavra. Irmãos amados, este além da morte é que traz alegria. Eu queria que vocês, se vocês não esquecessem isso hoje à noite, eu já vou ficar muito satisfeito, eu quero enfatizar muito isso. Este para além é que consola. Mas quando eu me detenho no agora, na morte, eu fico triste. E meu coração vai ficando deprimido, triste. Olha, quando os discípulos ouviram a notícia de que tinha um traidor entre eles ficaram extremamente perturbados. Mas depois o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, isso já estava profetizado lá no Salmo, significando que aquela traição era dura, terrível, triste,
mas o além, existe um além do fato em si, daquele fato ali concreto que está diante dos meus olhos. Existe um decreto de Deus, existe uma profecia, existe um propósito de Deus até para aquele fato triste. Para a morte do Senhor Jesus Cristo, existe uma realidade também de um decreto, de que Jesus está morrendo para a nossa salvação. E de que ele, quando morre, eles amavam tanto a ele, mas ele estava vencendo, porque ele estava cumprindo o propósito do Pai, e ele se entrega, e ele ressuscita, e ele sobe ao Pai vitorioso. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É lá naquele contexto, lembra? Romanos capítulo 8, em que ele vai dizer: aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. E aí ele vai fazer aquele lindo poema mesmo, aquela coisa maravilhosa que ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Porque Paulo, ele não se detinha no fato concreto que estava diante dele, a morte, a perseguição, o sofrimento, mas ele se detinha primeiro no propósito eterno de Deus que controlava até aquilo, e de que este propósito eterno iria se cumprir em algo que sairia daquele fato em si, cooperando de maneira que tudo que acontece, até as tragédias, até as dores, até as mortes, e todas as aflições cooperarão para um final, nós podemos dizer, né? Final feliz, um final do bem para todos aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus Pai. E qual é o bem? O bem é a vitória do reino de Deus, e de nós estarmos lá na presença do Pai Celestial, muito em breve, para sempre e sempre, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que fala Apocalipse, que quando ele vai enxugar dos nossos olhos, o que, irmãos? Toda a lágrima. Então, o que o Evangelho está apontando todo o tempo, e essa é a nossa fonte de alegria, é que nós temos que enxergar para além do que eu estou vendo aqui com os meus olhos. Irmãos, quando eu olho para esse mundo é muito feio, triste, mau. E nós experimentamos isso. O que Jesus está dizendo: por que vocês estão tristes? Por que vocês não estão perguntando: para onde vai, Senhor? Para onde vai, Senhor Jesus? Vocês não estão querendo saber que eu estou voltando para o Pai. Vocês estão só enxergando a minha ausência. Vocês não estão pensando que a ausência minha, na minha morte, tem um propósito glorioso, e de que eu estou indo para o Pai como vencedor, e de que eu em breve vou vir buscar vocês. Queridos irmãos, eu quero que você aplique na sua vida nesta noite. Por que você anda triste? Como está a sua vida de oração? Como estão as suas leituras bíblicas? Como está a sua meditação nas Escrituras? Como está o seu parar para pensar nessas realidades espirituais e eternas? Você tem pensado nisso? Meditado nisso? Ou você tem pensado só nas aflições presentes? Nas dores, na morte, na perseguição, nas doenças, nas necessidades, nas perseguições, naquele seu familiar que lhe dá trabalho, que lhe traz alguma preocupação. Quando você se detém somente nesta vida, nas suas necessidades desta vida, nas suas preocupações nessa vida, o que será de mim? Vocês jovens, o que será de mim? Eu vou ter trabalho, eu não vou ter? Com quem vou casar? O que será de mim? Quando será a minha morte? O que vai ocorrer comigo? Este mundo é mau, não é, irmãos?
Esse mundo é uma fonte de aflições. Esse mundo é um vale de lágrimas. Esse mundo, se nós formos nos deter e pensar em tudo o que está diante de nós, e nesse mistério que é o futuro, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós vamos começar a ficar como os discípulos, quando olhamos para essas dificuldades e essas coisas muito trágicas. Como eu ouvi um pastor dizer um dia desses, achei bem interessante. Daqui a pouco eu serei retirado dentre as pessoas que eu mais amo, e dentre as coisas que eu mais amo nesta vida. Daqui a pouco. Isso tudo é a realidade da vida. Por que as pessoas não têm paz? Por que as pessoas não têm alegria? Por que as pessoas não experimentam isso? É porque as pessoas estão diante de um mundo mau, diante da morte, diante das dificuldades que elas têm em volta, e elas não encontram esperança. Por isso que elas vão se afundar na bebida, nas drogas, no sexo. O que é isso? O que é essa busca pelo entretenimento? Por isso que elas vão para a Netflix para assistir uma série atrás da outra. Não estou dizendo que essas coisas em si são pecados, existem coisas lícitas, entretenimento em si não é pecado. O que eu estou falando é por que as pessoas elas buscam o entretenimento e elas se afundam e elas procuram ali se entreter e se animar, porque elas não querem pensar na dura realidade da vida, na dura realidade que está diante delas. Mas esse não é o caminho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer alucinação. Ele não quer nos dar uma anestesia que faça com que simplesmente nós não sintamos a dor da realidade. Jesus Cristo, Ele nos choca com a realidade. Jesus Cristo, Ele chega para os discípulos e diz assim, olha aqui o capítulo 16, vamos ver aqui como é que Ele fala. No capítulo 16, no primeiro versículo, Ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eu não quero, o que ele está dizendo aqui? Eu não quero que ninguém seja pego de surpresa. Eu não quero que ninguém, quando isso acontecer com a sua vida, diga assim, Jesus não me avisou, Jesus não me disse que era assim, Jesus não me falou que era fácil, que era difícil. Jesus me deu a entender que seria um caminho de rosas, seria tudo fácil. Jesus diz, não, eu não quero que vocês se surpreendam, eu quero que vocês saibam que a vida é dura, que a vida é muito dura. Eu quero que vocês saibam que vocês vão ser expulsos da sinagoga, que vocês podem ser odiados pelo mundo e ficarem na sarjeta, na periferia da sociedade. Eu quero que vocês saibam que vão matar vocês. E vão matar vocês, olha só que coisa, dizendo que vocês são pessoas perversas e más, que devem ser mortas, porque vocês são contra Deus, e elas vão fazer isso dizendo que estão cultuando a Deus. Você lembra de Paulo, antes da conversão, que ele pensava que ele fazia aquilo para Deus, e matou Estevão. Irmão, Jesus Cristo dá um choque de realidade. Jesus não quer que nós venhamos esquecer a realidade, porque a realidade é dura, com entretenimento, com bebida, com conversa, como o mundo faz. Como é que o mundo procura alívio, gente? Como é que o mundo procura alívio? Vocês sabem como o mundo procura alívio? O mundo procura alívio esquecendo. Ninguém quer pensar na morte. Vocês veem as pessoas falar da morte? Ninguém quer pensar na morte. Ninguém quer pensar que eu posso morrer daqui para 1 hora. Ninguém quer pensar, mas isso é a realidade. Posso morrer a qualquer momento. Um familiar meu pode morrer a qualquer momento. A vida é dura e Jesus não quer que nós esqueçamos essa dureza. Ele diz, olha, ele nos dá um choque de realidade. Ele diz, é isso aqui. Não se anestesiem. Não procurem esquecer isso. Mas não. Preste bem atenção no que Jesus está fazendo. Em vez de ele nos anestesiar, ele mostra a realidade. Mas ele chama atenção para que nós não afundemos no desespero e na tristeza por causa da realidade, mas nós sejamos, olha só que coisa maravilhosa, irmão, do Evangelho, só o Evangelho que faz isso, nós sejamos plenos de alegria
Porque a realidade que está diante de nós, que é dura, que é terrível em muitos sentidos, não é toda a realidade. Existe uma realidade mais abrangente. Qual é a realidade mais abrangente? Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Ele já venceu e em breve ele vem me buscar. Então eu posso morrer daqui a 1 hora. Aconteça o que acontecer, ele me amou. E eu estarei com ele para sempre. E se eu morrer, vai ser uma alegria para mim. Porque eu vou estar com ele. Eu não preciso de bebida. Eu não preciso das drogas. Eu não preciso da prostituição. Eu não preciso ficar assistindo uma série atrás da outra e me entretendo para esquecer que o mundo é mau. Porque eu já tenho Jesus. E Jesus, ele é a verdade de que aconteça o que acontecer. Ele já venceu. E eu venci nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Para mim o viver é Cristo e o morrer, diz Paulo, é lucro. Ou como diz Davi, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu quero perguntar para você hoje à noite, meu querido irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso que eu estou lhe falando. Você tem experimentado isso na sua vida? Eu quero que você se apresente diante de Deus agora, diante dessa realidade. O que está acontecendo com você? Você experimenta isso? Você entende isso? Você está buscando isso? Ou você está se desesperando com as aflições, ou simplesmente tentando esquecer as aflições pelo entretenimento, pelo trabalho, pelo estudo? Há muitos meios, né, de nós provocarmos uma anestesia mental. Mas isso não nos ajuda. O que vai nos consolar e nos alegrar verdadeiramente é o fato de que Jesus disse, Jesus falou, e eu tenho que me deter e meditar na sua palavra. Eu queria que vocês pensassem hoje à noite que o que vai consolar vocês, segundo a oração sacerdotal de Jesus, vamos voltar para a oração sacerdotal, capítulo 17. Em primeiro lugar, é a verdade que está no versículo 1. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. A minha alegria será a glória do Pai no Filho. Meu querido irmão, preste bem atenção nisso que eu estou lhe falando. Você encontrará verdadeira alegria quando você pensar que o Senhor Jesus Cristo glorifica o Pai e glorificou o Pai quando Ele veio a esse mundo para salvar sua alma. E que esse é o final de tudo, a glória do Pai, que você que está salvo, você que creu em Jesus, você que está aqui, você é um fruto dessa obra. Vocês lembram que o Pai é glorificado, Jesus diz lá na parábola da videira verdadeira, que o Pai é glorificado quando nós damos o quê, irmãos? Fruto. Eu tenho que meditar muito nisso. Eu estou aqui nesse mundo, eu ouvi o Evangelho, eu creio no Senhor Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu confio nele como meu Salvador, e a minha vida é para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo orou para que isso acontecesse. Ele estava dizendo: eu quero morrer naquela cruz, glorifica o teu nome, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, porque tudo é para que o Senhor seja glorificado, em que eu morra na cruz para dar a eles o que, irmãos? A vida eterna. Olha o que ele fala no versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Você tem meditado, meu querido irmão, que você que crê em Jesus, você tem vida eterna, e que isso glorifica a Deus. Quem te deu a vida eterna foi Jesus.
Você tem parado para pensar com seriedade no que diz o versículo 3, quando ele diz: a vida eterna é essa, que te conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? Você tem parado para pensar em como ele libertou você dos ídolos, ele revelou o Pai Celestial a você, ele mostrou quem é o verdadeiro Deus, e você creu nessa mensagem, e hoje você já sabe quem é Deus Pai. Medite nisso, você já tem a vida eterna, não importa o que acontecer. Por isso que a Bíblia diz, mesmo que morra, viverá. Você tem pensado que ele que glorificou, versículo 4, glorificou na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Você tem pensado que já está consumado. Você lembra o que Jesus Cristo diz? Está consumado. Os eleitos não se perderão, porque Cristo já cumpriu a obra por eles na cruz, e eu sou um crente. Não importa o que aconteça, está consumado. Pastor, eu posso morrer? Está consumado. Pastor, um familiar meu pode morrer, um dia vai morrer, ou eu ou ele, mas Jesus diz: está consumado. Pastor, eu não sei com quem eu vou me casar, eu não sei se eu vou conseguir este trabalho, aquele trabalho, a minha vida futura é incerta. Sim, em muito sentido você não sabe o que vai acontecer, mas você pode dizer: está consumado. Você pode lembrar, meu querido irmão, do que ele diz aqui no versículo 5. Glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Você pode lembrar e meditar, e deve meditar muito, que o Senhor Jesus está na glória. E lembra que ele diz lá: exultem nisso, porque eu vou para o Pai. A minha vitória é a vitória de vocês. E meus irmãos, todo culto público, toda vez que nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos em nome de Jesus, para adorar a Deus Pai, por meio dele. E ele está na glória nesse momento, santificando o nosso culto, porque ele é o nosso mediador, ele é o sumo sacerdote. E em breve, você lembra de Estevão quando estava para morrer? Quem que ele viu, irmãos? Paulo estava lá, apoiando o apedrejamento dele. Os inimigos estavam rangendo os dentes com ódio, jogando pedras nele. Enquanto as pedras caíam nele, o que Estevão viu? Jesus em pé, para o quê? Recebê-lo. Ele consumou a obra aqui na terra e ele está exaltado e vitorioso no céu. E quando eu fechar os meus olhos aqui nesse mundo, eu o verei na glória. Está consumado. Diz aqui o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu conheço, eu tenho o conhecimento mais importante de todos, que é o conhecimento do Pai Celestial por meio do Filho de Deus. Esse conhecimento é mais importante e é o conhecimento fundamental. Eu posso até não ser um grande intelectual, eu posso até não conseguir entender e compreender muitas coisas na vida, mas eu conheço a principal. Eu sei quem é Deus, porque o Senhor Jesus manifestou a mim. Esse deve ser o meu consolo. Eu sei quem é Deus. Ele diz, meus irmãos, no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Esse é o meu consolo. O meu consolo é que eu sou um eleito. Eu sou um dos que o Pai deu a Cristo. Eu sou um pelos quais o Senhor, daqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo orou nesta oração, nesta prece. Ele estava orando por mim. Meu querido irmão, preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo aqui, você que é um crente hoje à noite, você que ama a Deus, você que ama a Cristo, Jesus estava orando por você. Ele não estava orando pelo mundo todo, mas por você. E quando ele foi morrer naquela cruz, foi por você. E este é o seu consolo. Esta deve ser a sua consolação. Não importa o que aconteça. Ele diz, meus irmãos, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum se perdeu. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz aqui, eu não perdi nenhum. E agora, Pai, guarda o Senhor. Pai, guarda. Eu devo me consolar no fato, não importa o diabo, não importa o mundo, não importa a carne, não importa as minhas próprias fraquezas, eu posso olhar para o céu, eu posso esperar que aquele Pai Celestial, que faz o sol nascer todos os dias, que fez cair essa chuva agora à tarde, que fez aquele barulho dos trovões que você deve ter ouvido também, Ele está me guardando, porque o Senhor Jesus Cristo pediu para que Ele me guardasse. Ele está me guardando do mundo, Ele está me protegendo. Não acontece nada comigo que Ele não permita, e quando Ele permite é para um bom propósito. Este é o meu consolo. Meus irmãos, e há Judas, e há traidores, e há perseguições, e há inimigos. Existem os filhos da perdição, existem aqueles que vão se perder, existem aqueles que são uma ameaça para a igreja e para a nossa fé, mas mesmo esses, os inimigos da fé, não importa quão poderosos, quão astutos, o próprio diabo e todos os seus demônios e todos os inimigos, Deus os tem por controle, e mesmo eles estão cumprindo o propósito de Deus, para a glória do Senhor, para o bem do seu povo, e esse é o meu consolo. Eu quero dizer para vocês hoje à noite, eu quero lhes perguntar hoje à noite solenemente, você pode experimentar esse consolo hoje à noite? Só há um motivo para você não poder experimentar esse consolo, se você ainda não é um crente em Jesus. Se você ainda não é um crente em Jesus, você não pode experimentar isso. Mas eu quero, se esse é o caso de alguém aqui, eu acho que não é, mas pode acontecer. Eu quero lhe chamar hoje à noite, para que você se arrependa dos seus pecados, se humilhe diante de Deus, e olhe para a cruz de Cristo, e confie somente em Jesus para a sua salvação. Se você tem tentado achar consolo fora de Cristo, eu quero lhe dizer, meu caro, minha cara, pare com isso. Não há consolo fora de Jesus. Não há esperança fora de Jesus. Mas em Cristo nós temos todo o consolo. Por isso eu quero, se há alguém aqui que não pode experimentar tudo isso que eu falei para você, não é a sua esperança, você não sabe o que é isso, olhe para Cristo, pecador. Confie nele, arrependa-se dos seus pecados, e aí você vai poder ter esse consolo. Meus irmãos, o tempo está bem adiantado, mas eu quero, que praticamente eu já abordei vários aspectos aqui, eu quero tratar dos 2 pontos mais brevemente, desse versículo 13. Eu quero enfatizar que esse é o nosso consolo. E aí Jesus diz aqui, mas vou para ti e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Já disse, não é? É pelo que o Senhor Jesus Cristo diz. Mas veja, Jesus aqui está orando. Jesus está orando ao Pai, dizendo para o Pai, Pai, eu quero que eles tenham a minha alegria completa. Isso significa, meus irmãos, que esta alegria completa vai acontecer porque Jesus orou por ela. Nós poderemos experimentá-la porque Jesus orou por ela ao Pai, e o Pai não negará uma solicitação de seu Filho. Jesus Cristo não quer que nós vivamos sem esperança, sem consolo, mas nós devemos lembrar, e esse é o motivo, veja, esse é o motivo de hoje à noite nós pedimos para o Pai Celestial, se nós temos andado tristes, preocupados, angustiados, seja com o que for, é hoje o momento de nós olharmos para o Pai Celestial e pedimos, Senhor Deus Pai, em Cristo eu oro, porque Ele já orou por isso, eu peço que o Senhor console o meu coração,
Eu peço que o Senhor alegre a minha alma. Eu peço que o Senhor abra o meu entendimento para eu poder compreender essas verdades que o pastor está aí falando, que nós temos estudado, para que eu possa, ouvindo a palavra de Cristo, ser consolado. Ó Pai Celestial, faz isso por mim. É isso, meus irmãos. Jesus Cristo está aqui orando para o Pai, para que nós sejamos alegres. Mas o meu último ponto aqui, para nós passarmos então para as aplicações finais, é que o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, irmãos, ele diz assim no versículo 13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Digo isso no mundo, mas eles não vão achar alegria nenhuma no mundo. A alegria deles estará sempre, sempre, sempre em mim, porque é minha alegria. Olhem comigo aqui alguns versículos, por favor, meus irmãos. Capítulo 15, versículo 11, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. 15, 11. Observe que é sempre a mesma ênfase de nosso Senhor aqui nesses versículos. Capítulo 15, versículo 11, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que, o que, irmãos? O meu gozo. Lá é minha alegria, aqui o meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Olhem comigo agora, capítulo 14, versículo 27, por favor. Capítulo 14, versículo 27. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz, a minha alegria, o meu gozo. Vamos ver também, irmãos, o capítulo 15, versículo 9, por favor. Capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aí lá no versículo 19, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso que o mundo vos odeia. Mas no versículo 9, vocês notaram que ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei o quê? No meu amor. Então nunca esqueça isso. A paz é paz de Cristo. A alegria e o gozo é de Cristo. O amor é amor de Cristo. Jesus diz mais. Jesus diz que nos dá a paz, no capítulo 14, verso 27, não como o mundo dá. Jesus diz, no versículo 19 do capítulo 15, que o mundo ama o que é seu, mas o amor de Jesus não é o amor do mundo. Então, o mundo, ele dá uma paz, entre aspas. O mundo, ele tem um amor, entre aspas. Mas existe o amor, a paz, e eu posso dizer também, o mundo ele dá uma alegria, entre aspas. Mas Jesus tem um amor, Jesus tem uma paz, Jesus tem uma alegria, que é dele, que não é do mundo. Aqui há um claro contraste. Porque, deixa eu falar para vocês, existe uma tentação da sedução. Eu já preguei aqui que Jesus ele orou para que nós sejamos guardados da sedução do mundo. E vocês podem ter certeza, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, de que o mundo é terrível, o mundo é mau, e isso nos causa perturbação e tristeza, existe a morte, tudo isso é uma preocupação real, mas o mundo ele vai tentar você, meu querido irmão. Não pense que você está imune disso, não. O mundo vai tentar dizer assim: olha, eu tenho uma paz para você, eu tenho uma alegria para você, eu tenho um amor para você. Mas deixa eu falar para vocês que esta paz, esta alegria e este amor do mundo é só anestesia. É só um analgésico. É só uma alucinação. O mundo vai oferecer muitas glórias e belezas, mas tudo é a feira da vaidade. É a feira da vaidade. Você pode comprar muitas coisas ali. Você pode se entreter com muitas coisas no mundo. O mundo vai oferecer para vocês, talvez, uma alegria, até na profissão de vocês, até no relacionamento que vocês possam ter.
até em prestígio, poder, dinheiro, riqueza ou coisas que vocês conseguem. O mundo vai tentar vocês, mas deixa eu colocar para vocês esse alerta de Jesus. Nunca esqueça que o amor é amor de Jesus, que a paz é paz de Jesus e a alegria é alegria de Jesus. Não se deixe seduzir pelo mundo. Por quê, pastor? Jesus é que nos dá paz, alegria e amor. Porque Jesus é Deus. Porque Ele revelou o Pai. Porque Ele dá a vida eterna. E porque Ele é o Redentor da nossa alma. Ele é o mediador entre nós e o Deus Pai. Nós não temos. Lembra aquilo que eu falei? O mundo, ele nos procura nos anestesiar quanto às dores. Jesus não anestesia. Jesus diz, olha, o mundo é mau mesmo. Mas vocês têm que lembrar que eu venci o mundo. Eu queria concluir hoje à noite com o capítulo 16, versículo 33, para nós fazermos as aplicações finais. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui então, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, né? Coisa maravilhosa. De novo, né? Tenho-vos dito isto. No mundo tereis aflições. Você vê o realismo de Jesus? Ele é realista, né? No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Percebe? O que ele está dizendo? Vocês vão saber tudo isso na medida que vocês me ouvirem. Aí vocês vão ter paz. Mas essa paz não é uma paz da anestesia, não é uma paz que, enfim, é uma falsificação. É uma paz verdadeira, é uma paz realista. É uma paz que faz você constatar, o mundo é mau. O mundo tem aflições. Eu vou sofrer, eu posso pegar uma doença, eu posso morrer, e eu vou morrer. Eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, vai acontecer coisas ruins, faz parte da vida, no mundo tereis aflições. Mas eu posso ter bom ânimo, porque eu sei que lá no céu Jesus está. Ele venceu o mundo. E Ele é o meu cabeça, é o meu Redentor. Lembra que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Em breve Ele se levantará. Essa é a nossa esperança, irmãos. Eu quero aconselhar você, então, hoje à noite. Eu quero dar 4 conselhos breves para vocês meditarem. Irmãos amados, nós precisamos meditar muito nessas palavras de Jesus e não nas aflições. Eu acho que é bem possível que vocês tenham pensado muito mais, que nós, de uma maneira geral, temos pensado muito mais nas aflições da vida do que nessas palavras de Jesus. Eu quero lhes exortar hoje à noite a você ler mais sua Bíblia, a você meditar mais nas Escrituras, a você orar por esse pastor pedindo que Deus me use para trazer todo domingo a palavra dele e ir meditando nas pregações, meditando. Chega agora na sua casa de dormir, faça uma leitura de João 17 e leia, medite. Irmãos, encha sua mente com a palavra, reflita nessas verdades e eu quero garantir para você que elas são fonte de alegria, de consolo. Não fique pensando só nas aflições. Saiba que elas existem. Jesus não as omitiu. Jesus disse, elas existem. Mas lembre que Jesus venceu o mundo. Medite e você se alegrará e se consolará no Senhor. Segundo conselho. Nós precisamos, meus irmãos, confiar na oração de Cristo, que Cristo pediu o cuidado do Pai. E Cristo, Ele orou pela nossa alegria plena. E como eu falei para vocês no meio da mensagem, durante a mensagem, eu creio que aqui uma aplicação é na nossa vida de oração e na nossa ação. Vamos orar pedindo ao Pai Celestial, Senhor Deus, me encha dessa alegria plena. É claro que essa oração tem que ser acompanhada da meditação, não é? Porque a fonte é o quê? A meditação. Então vamos meditar e vamos orando. Senhor, me consola, me enche de alegria. E vamos nos levantar, irmãos,
e vamos olhar a vida não daquela perspectiva desanimada, da tristeza por causa das aflições que existem, mas na perspectiva ampla de que Jesus Cristo reina e de que em breve Ele vem me buscar. Vamos fazer isso, porque Ele já orou para que nós sejamos cheios de alegria. Nós podemos crer que o Pai fará isso por nós. Terceiro conselho: busquemos alegria em Cristo e não no mundo. Esse é um alerta da mensagem aqui. Cuidado para que o mundo não iluda você, fazendo você deixar a oração, deixar a meditação, deixar os meios de graça, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. E de repente aquilo dá uma certa emoção em você, e você fica anestesiado, porque você está entretido naquilo. Às vezes é no trabalho, às vezes é no entretenimento propriamente dito, ou é numa tentação. O pecado parece nos alegrar, mas o pecado é assim, é doce nos lábios, mas é amargo no ventre, meus irmãos. Lembre que não há paz no mundo, não há alegria no mundo, não há amor no mundo. Lembre sempre que o amor está em Jesus, que a alegria está em Jesus, que a paz está em Jesus. E olhe sempre para Jesus e busque essas bênçãos nele, porque só Ele tem para nos dar. E finalmente, o último conselho: nos alegremos no cuidado de Jesus nesta oração. Não é maravilhoso, meus irmãos amados, nós pensarmos que Jesus está para morrer na cruz? Ele sabe que será terrível, mas Ele está olhando lá na frente. Eu vou para ti. E olha, Pai, alegra o coração deles. Eles vão sofrer tanto, eles vão ser perseguidos, mas que eles passem por isso com gozo, com alegria plena, transbordante. E aconteceu isso, irmãos. Eles eram presos e Paulo cantava na prisão. Você já pensou o que é isso, irmãos? Estevão orava pelos apedrejadores. Vocês não sabem, ou talvez não tenham parado para pensar seriamente, o impacto que isso causa no mundo. Quando o mundo vê cristãos tristes, murmurando, abrindo a boca só para reclamar, desanimados, tristes, perturbados com as aflições, o mundo não vê nada atraente nisso. Mas quando o mundo vê um cristão que sofre, mas que mostra que existe nele uma esperança e uma alegria sobrenatural, que vai além das aflições dessa vida. Que testemunho e que impacto isso causa nas pessoas que não sabem nada disso, meus irmãos. Se alegre no cuidado de Jesus. Se alegre que Jesus orou. Jesus quer que você seja alegre, seja pleno de alegria. Vamos nos alegrar nesse desejo de nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos hoje à noite estudar este versículo tão pequenininho, mas tão precioso, rico e maravilhoso. Ó Senhor, Deus Pai, abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, para que cada irmão e irmã aqui hoje à noite, e cada querido irmão, cada querido ouvinte que vai depois ouvir na gravação que vai ser publicada, que cada um possa ser repleto da alegria de Jesus e nós aqui e todos que ouvirem possam fazer um propósito na sua alma de buscar esta alegria em Jesus. Faz isso, Pai, e que nisso o seu nome seja grandemente glorificado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.